Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 7 de abril. Que bom poder nos encontrar diariamente através da palavra de Deus. E hoje o evangelho é de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. É passagem um pouco longa, mas maravilhosa. Dos discípulos de Emaús. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abraçou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, o ressuscitado, que aparece junto aos discípulos de Emaús. A aparição de Jesus aos discípulos de Emaús apresenta a primitiva igreja dos discípulos a caminho da fé e revela os elementos constitutivos da vida comunitária. Temos nessa passagem bíblica uma comunidade que escuta a palavra de Deus, presente nas Escrituras. Cristo é o primeiro exegeta
e pela escuta chega a fé à presença do ressuscitado que se encontra no meio dos seus enquanto se parte o pão. Assim, a passagem põe em grande relevo a dois elementos na nossa liturgia: a palavra e a Eucaristia. Lucas, como João, que vemos a leitura de ontem, quer levar-nos uma nova forma da presença de Jesus, mas em outro aspecto. Jesus está presente na palavra. O encontro com ele não se dá em sublime teofania, que satisfaria o desejo de fenômenos extraordinários, mas na palavra que o desconhecido dirige aos discípulos. Recordando a Escritura que é Jesus que nos conduz à compreensão em tudo o que aconteceu, do misterioso desígnio da salvação de Deus, em que a cruz não é uma catástrofe, em si um caminho necessário para a salvação. Esta palavra de consolação e esperança ressoa ainda na igreja, especialmente na Assembleia Litúrgica. Cristo está presente no partir o pão. Só nesse momento os discípulos advertem ter compreendido e sentem arder o coração com a presença de Cristo. Também nossa relação com o ressuscitado não se dá ao ver, no tocar, porém no ouvir a palavra e na refeição sacramental. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos pedir a bênção por intercessão de Nossa Senhora da Misericórdia. Que ela olhe especialmente a todos nós que muitas vezes não entendemos tão profundamente a sua palavra. Queremos entender a sua palavra, queremos participar da sua Eucaristia, da vida de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E uma abençoada quarta-feira.